E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 8 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro Infut, queda hoje de 0,23%, analisando aqui o cenário um pouco que maior, né, pegando pelo semanal, um cenário que vem desde fevereiro mais ou menos de 2022 para cá. Vocês veem essa consolidação bem maior, né, então seriam aqui alguns toques nesses pontos, que tem segurado um pouco mais aqui nessa região, nas outras o movimento foi um pouco mais forte, chegando próximo a essa resistência dos 122.800, devolvia um pouco mais de força. Agora, a gente tem um trap ativado no tempo gráfico semanal, nessa região, e além disso, temos aqui um retângulo aqui nesse ponto, então segura aqui nesse 122.800 como resistência para impedir que o preço passe, que o preço vá além, e segura aqui nesse 118.400 para impedir que o preço caia, né? Caia abaixo disso. Então, tem ficado aqui dessa maneira. Um ponto importante para evidenciar uma queda maior seria justamente a perda desse suporte. Então, teria que perder aqui com um pouco mais de força. E aqui deixa eu até engatilhar um pequeno trap se a gente levar em consideração esses dois fundinhos anteriores, esses dois candles, né? O ideal mesmo seria que fosse um que tentasse perder, inclusive, esse 131. Mas, sim, pode mostrar aqui um movimento de recuperação. E um ponto importante para quem espera que uma queda, né, continuidade até do trap no semanal, seria esse OBV. O OBV já mostra que a perda dessa região, né? Então essa região toda já mostra que o preço deveria estar um pouco abaixo. Agora o Ibovespa, queda hoje de 0,24%. O Ibovespa, pelo semanal, acho que fica até um pouco mais claro nesse movimento. A gente pode até ajustar, levando em consideração que isso aqui foram sombras, poderia deixar assim, que aí pegaria todo esse movimento. Então a gente pegaria este e esse daqui como assim um terceiro toque, né? Se a gente for considerar apenas um movimento, e dois aqui embaixo. Então esse aqui seria o cenário do Ibov. O Ibov que também tem um trap ativado no semanal, mas que também tem dificuldade para perder essa região. Então aqui a gente tem um suporte importante próximo aos 117.100, que foi justamente bem próximo de onde chegou hoje, depois deu uma recuperada. Em relação aos ativos agora, o primeiro de hoje seria o CBAV. Esse ativo segurou numa retração de 61.8, então deixou este candle aqui no dia de hoje. Eu até parei para analisar se havia deixado entrada no intraday, né? Pelos 60 minutos eu considero este candle aqui um pouco mais complicado de se operar. Tentaria aqui para um tempo gráfico menor e eu já não gosto muito buscar a operação assim nos 15 minutos em ativo. Mas para amanhã pode deixar uma operação de 61.8. Superando aqui o candle de hoje, o stop ficaria aqui abaixo do candle aqui. Então seria o que? Seria a entrada na superação. Superação seria acima dos 5,7 e o stop abaixo dos 4,72. Então estaremos falando de um stop de mais ou menos 7% para buscar o primeiro alvo aqui, seria nos 6%, né? Que aí poderia ativar o pivô e jogar além. Próximo ativo, IDUC3, é um ativo que dessa pernada de baixa que deu aqui, está justamente próximo à retração de 61.8, deixou um candle forte hoje. Então, para ativar esse tipo de operação, teria que deixar uma briga aqui justamente próximo a essa região. Mas é um ativo que está subindo tanto. Vocês veem aqui o OBV mostrando força em relação ao volume. O volume deu uma melhorada nesses últimos dias, então aqui é um pouco mais complicado, né? Então a gente vê trap acontecendo e sendo estopado. Um movimento aqui de queda que já é esperado não vem. Inclusive este candle aqui que deixou, acho que foi na semana passada, né? Esse daqui foi no dia 3 de agosto. Deixou um candle bem forte, engolfando outros três. E praticamente já voltando ao preço original, né? Que seria a máxima aqui nos 23,30. Então esse aqui é um movimento mais complicado, né? Uma operação mais arriscada. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3, é um ativo que hoje, vocês veem o movimento que deu foi bem interessante aqui nesse ativo. Então, durante o dia esteve perdendo bastante, teve como mínima os 17,93 e da mínima até o fechamento subiu quase 7%. Então, foi um movimento bem forte no ativo. O ABV continua muito bom, continua forte, né?
O volume que deu uma diminuída, então apesar dessa variação, tanto ontem quanto hoje, o volume permaneceu baixo. E vocês podem ver praticamente aqui uma consolidação nesse ponto. Então o preço andou, eu tinha feito até uma traçado diferente, depois eu ajustei um pouco, levando em consideração os últimos candles, mas está um pouco consolidado aqui nessa região. Então a gente tem como uma resistência agora esses 19,50 e como suporte os 18,39. Açaí é um ativo que praticamente tem deixado aqui um OCOI. Então aqui fez uma retração de 1,8, tem brigado aqui, pode deixar uma figura assim que projetaria um pouco mais acima, né? Mas interessante seria o quê? Romper esses 14,59. Após isso a gente já poderia inclusive traçar a projeção de Fibonacci. Próximo ativo, Sequoia, SEQL3. É um ativo que hoje subiu bem, subiu 7,55%. E um ativo que também tem deixado aqui praticamente um OCOI, né, aqui nesse fundo. Ainda não confirmou. O OBV não mostra assim, praticamente está no mesmo padrão aqui do preço, né, do ativo. E o volume ainda teria que melhorar um pouco, né? O volume um pouco baixo para esse movimento, mas se levarmos em consideração este período aqui, de 12 de julho para agora, já deu uma boa melhorada em relação ao período anterior. Próximo ativo, Itaúsa, ITSA4. É um ativo que vocês veem aqui em cima, formou um Joy de Nápoles, tá, de venda. Então a gente tem aqui um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior e acima da média de 3, aqui perdeu, mas está bem consolidado, né? Então esse aqui é um ativo que, para confirmar, é interessante que perca aqui essa região. Pelo semanal, a gente pode até fazer isso daqui. Seria um retângulo mesmo aqui nesse ponto, então tem segurado bastante aqui. E interessante é esperar o rompimento. Tem que romper. Vocês veem aqui que pelo semanal deixam candles com bastante sombra superior e da mesma forma aqui embaixo. Então tem essa consolidação na parte superior de uma consolidação maior. Então esse aqui é um movimento mais complicado, tem que aguardar. Próximo ativo, o Banco Bradesco, BBDC4. É um ativo que já ativou aqui o pivô, né? Então fez esse movimento. Podia até ter deixado um Joy de Nápoles, mas já rompeu. E desse pivô, se considerarmos assim, né? Esse pivôzinho aqui, o primeiro alvo seria aqui nos 15,74 que alcançou, o segundo 15,42, o terceiro seria mais embaixo, nos 14,87. Mas eu até comentei no vídeo anterior que tem um ponto importante aqui que seria justamente este, onde bateu hoje, nos R$ 15,11. Aqui, se deixar um sinal de recuperação, pode dar uma retomada, né? Que seria o quê? Aqui já foi resistência, que pode ser um suporte agora. Então, é interessante aqui para um movimento de queda mais forte que perca essa região, né? E se deixar um candle interessante, deixar aqui um padrãozinho aqui em cima, pode deixar uma compra também. Então, o Bradesco está num ponto importante aqui, nesses R$ 15,12. Próximo ativo, Camil. Camil é um ativo que deixou um movimento interessante próximo ao 61,8, depois andou bem, né? E agora, para quem não pegou essa operação, é importante esperar aqui o rompimento. Então esses R$ 8,01 é um ponto que já segurou antes, é uma resistência. Da mesma forma que esses outros ativos, é o que? Aguardar um rompimento e um pullback para ir pegar. Você sabe que pelo tempo gráfico diário é um movimento maior. Vale 3. É um ativo que ativou aqui uma operação de retração de 61,8, buscando aqui antever um pivô, né? E essa operação hoje foi estopada. Só que se vocês observarem pelo tempo gráfico semanal, continua próxima essa retração de 61,8. Então, mesmo que tenha estopado no diário, vocês veem aqui que tem brigado aqui. Então, aqui nesses R$ 67,50, né? 52 centavos, aqui a gente já pode considerar um suporte que tem segurado aqui nessa região. Vocês veem 3 semanas aqui segurando nesse ponto. Então, havendo a superação desse candle 32, aqui se der uma recuperada, pode ser ainda assim essa operação de 61,8, tá? Apesar de ter estopado no diário. Via Varejo vai ser balanço, né? E aqui havia deixado um candle, acho que até no dia, poderia ter deixado um trap aqui nessa região, não confirmou o movimento que continua em queda. E um movimento que já se assemelha, inclusive, a um ombro, cabeça, ombro. Então, pode ser um ombro, cabeça, ombro grande aqui. Esse aqui é um ponto bem complicado, né? Então,
Caso perca esse 1,75, pode deixar aqui um movimento forte para queda, mas assim, já daqui é interessante observar esse 1,75 como suporte e ver se deixa um trap ou deixa um Jordanapoli aqui nessa parte inferior, nessa parte de baixo. Próximo ativo, CSNA, CID Nacional. É um ativo que agora está numa retração de meio 1,8, estava esperando aqui esse movimento. Então, desse movimento de alta, está na retração, pode deixar aqui na superação deste candle uma operação, né? Buscando aqui antever aqui o pivô. Então, observar que se supera esses R$ 12,85. O OBV não mostra nada assim muito... Mostra mais uma consolidação, né? Vocês veem aqui o OBV praticamente nesse ponto. E IFR da mesma maneira. Então, isso aqui é o que tem em CSNA. O volume deu uma melhorada nos últimos dias, mas nada assim tão expressivo também. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.